A fazenda Alencar estava silenciosa demais para uma tarde de verão. O vento que antes fazia as folhas dançarem, agora trazia apenas o cheiro amargo da falência. Os bois magros cambaleavam no pasto seco, e o celeiro estava caindo aos pedaços. Era o fim anunciado de 3 gerações de luta. O patriarca, Augusto Alencar, sentava na varanda com o rosto coberto de vergonha. Ele sabia que a culpa era dele. Investimentos mal feitos, dívidas com bancos, uma seca prolongada. E agora a mãe de Helena, Dona Rosa, estava muito doente. Os remédios eram caros demais. Foi nesse desespero que surgiu Antero Vasques, o homem mais rico da região. Dono de terras a perder de vista, gado premiado e influência política, Antero carregava uma presença intimidadora. A voz dele parecia sempre pesar mais do que o necessário. Ele chegou sem avisar, em sua caminhonete preta. Desceu devagar, passos calculados. Helena observava tudo da porta. Ela era adulta, responsável, a filha que sustentava a casa com trabalho diário. Carregava a reputação de ser a filha virgem da família, símbolo antigo de respeito e honra entre fazendeiros conservadores. Antero entrou na sala e falou sem rodeios. Pago todas as dívidas. Pago o tratamento da sua esposa. Deixo sua fazenda respirar de novo. Mas quero Helena como minha esposa. O silêncio virou uma arma. Augusto ficou pálido. Dona Rosa chorou. Helena congelou. Ela sabia que aquilo não era amor. Era negociação. Era poder. Era a vida de sua mãe em risco. Depois de horas de discussão, Helena tomou a decisão que ninguém imaginava. Se é isso que vai salvar minha mãe, eu aceito. A frase dela caiu como um raio. Era o primeiro passo rumo a um destino de sombras. Naquela noite, quando se preparava para dormir, Helena ouviu sua mãe soluçar. A mulher segurou a mão da filha e sussurrou. Minha filha, você não sabe o que está entregando. Helena olhou para o escuro do quarto e sentiu algo dentro dela se partir. A ajuda de Antero tinha um cheiro que ela reconheceu imediatamente. Cheiro de tragédia. A mansão dos Vasques era enorme, elegante e sombria. A fachada clara contrastava com o ar carregado que parecia acompanhar cada passo dentro daquela casa. No primeiro dia, Helena percebeu que não seria bem-vinda. A irmã de Antero, Bárbara Vasques, a recebeu com um sorriso falso, quase venenoso. Era uma mulher elegante, mas com olhos frios, acostumada a mandar e humilhar. Então você é a salvadora dos Alencar? Disse ela com ironia. Espero que saiba se comportar. O sobrinho de Antero, Caio, era diferente. Ambicioso, sedutor, sempre observando Helena como se ela fosse um problema ou uma oportunidade. Era difícil saber. Mas o que realmente fez Helena sentir medo foi Jonas, o administrador da fazenda Vasques. Ele tinha um olhar estranho, quase obsessivo. Sempre aparecia onde não deveria. Sempre atento demais. Sempre perto demais. A primeira noite na casa foi sufocante. Enquanto caminhava pelo corredor, Helena viu um quadro enorme da falecida esposa de Antero, Mirela Vasques. A mulher parecia triste na pintura, como se tivesse implorado para sair dali antes de morrer. Helena não sabia muito sobre a morte de Mirela, apenas rumores. Caiu da escada, foi acidente, ninguém viu nada. Mas no fundo, todos sabiam. Ninguém dizia a verdade naquela mansão. Na madrugada, Helena ouviu passos. A porta do quarto dela se abriu lentamente. Ela se levantou assustada, mas não viu ninguém. Apenas um papel dobrado jogado no chão. A próxima sombra dessa casa será a sua. O bilhete tremeu em sua mão. Helena tentou acordar Antero, mas ele a ignorou, murmurando que ela estava imaginando coisas. Ela percebeu que ali, suas dores e seus medos seriam tratados como caprichos. A mansão era grande demais para esconder a verdade, e sombria demais para permitir que ela saísse viva dali. Os dias seguintes foram uma sequência de humilhações sutis. Bárbara inventava regras para testar Helena. Caio espalhava fofocas entre os funcionários. Jonas parecia cada vez mais agressivo. Mas o pior veio numa manhã gelada. Helena estava indo para o estábulo quando ouviu gritos perto da represa.
Funcionários corriam, desesperados. Ela correu também. Ali, boiando na água escura, estava o corpo de Jonas. O choque atravessou a fazenda inteira. Helena ficou paralisada, observando o rosto dele, pálido, com marcas que não pareciam acidente. A polícia foi chamada. Bárbara imediatamente apontou o dedo para Helena. Ele vivia atrás de você, e agora aparece morto. Coincidência? Caio concordou, espalhando veneno. Talvez ele soubesse demais. Antero tentou defender Helena, mas algo em seu olhar revelava dúvida. Dúvida perigosa, dúvida que machuca. Durante a investigação, Helena encontrou escondido no quarto do administrador um diário. Páginas e páginas descreviam segredos da família Vasques, chantagens, traições, negócios sujos e um nome repetido diversas vezes: Mirella, a falecida. Uma frase chamou a atenção. Ela descobriu: ele não pode saber que eu sei. Helena fechou o diário com as mãos tremendo. Mas quando voltou ao quarto horas depois, o diário tinha desaparecido, e com ele a única chance de provar que Jonas não havia morrido por acaso. Helena sabia que corria perigo. A mansão parecia observá-la. O silêncio dos Vasques era mais ameaçador que qualquer grito. Ela precisava fugir. Naquela noite, arrumou uma mochila às pressas e saiu pela porta dos fundos. O céu estava escuro, mas o vento soprava forte como se soubesse do que ela fugia. Helena correu pela estrada de terra, sem olhar para trás. Seu único objetivo era voltar para sua família, contar o que tinha descoberto e pedir proteção. Mas quando se aproximou da fazenda Alencar, sentiu cheiro de fumaça. Depois, viu o clarão laranja subindo para o céu. A fazenda pegava fogo. Ela correu desesperada, gritando pelos pais. Vizinhos tentavam ajudar, mas o fogo era grande demais. As chamas engoliam o telhado, derrubavam paredes, rugiam como feras libertadas. Helena entrou mesmo assim. Tossiu, caiu, levantou, empurrou portas. Encontrou o pai ferido, tirou-o para fora. Mas sua mãe não saiu. O corpo de Dona Rosa foi encontrado horas depois, carbonizado, abraçando o terço que carregava desde menina. Helena desabou de joelhos. A dor cortou o peito dela como faca quente. A perda virou raiva. A raiva virou promessa. E a promessa virou vingança. Ela sabia que aquele incêndio não era acidente e que alguém queria destruir tudo o que ela amava. Dias depois, ainda em luto, Helena retornou à mansão Vasques. Bárbara ficou pálida ao vê-la. Achei que você nunca mais voltaria. Helena respondeu com um sorriso frio, quase cruel. Estou aqui para ficar. Antero parecia mais estranho que antes. Falava pouco, observava tudo. E agora evitava olhar Helena nos olhos, como se guardasse algo terrível. Bárbara continuava hostil. Caio ainda provocava. Mas agora Helena via tudo de forma diferente. Ela não era mais a mulher assustada que chegava ali. A morte de sua mãe transformara suas emoções em aço. Helena começou a investigar cada canto da propriedade. Vasculhou arquivos, conversou com funcionários antigos, puxou histórias escondidas. Ela sabia que todos ali mentiam e que cada mentira escondia sangue. Foi então que encontrou, no escritório trancado de Antero, documentos antigos com o brasão dos Vasques. Textos sobre heranças, disputas, testamentos e um nome que a fez parar: Helena Vasques de Alencar. Ela releu. Tornou a reler. O coração disparou. Aquilo significava algo impossível. No dia seguinte, Antero recebeu uma carta anônima. Ele a abriu tremendo. Dentro havia apenas uma frase: ela já sabe. Ele quase desmaiou. Helena o observava de longe, tentando controlar o ódio que crescia dentro dela. Ela já suspeitava do que estava por vir, mas precisava da verdade completa. Antero se trancou no escritório. Helena, sem ser vista, ficou escutando atrás da porta. Ouviu gavetas sendo abertas, papel rasgado, objetos caindo. Parecia que ele queria enterrar um passado inteiro. Até que ele murmurou com a voz quebrada: eu nunca devia ter deixado ela nascer. Helena recuou,
o estômago gelado. Sua respiração ficou presa. Era sobre ela. Ela sabia. Horas mais tarde, quando Antero saiu do escritório, ela entrou escondida. Havia papéis queimados, cacos de vidro, um cofre aberto e um único documento que ele não havia conseguido destruir por completo. No rodapé, ainda legível, estava escrito: Reconhecimento de paternidade. Helena. Helena fechou os olhos, sentindo o mundo ruir. Antero não era apenas seu salvador. Ele era seu pai biológico. E o casamento, o acordo, o sacrifício, tudo tinha sido construído sobre a pior mentira que um homem podia cometer. Helena caiu sentada no chão frio do escritório. Não conseguia respirar. As palavras escritas no documento queimavam sua mente. A revelação parecia uma chacina emocional dentro dela. Antero Vasques era seu pai. Tudo aquilo, o acordo, o casamento, a dívida paga, a promessa de proteção, não era apenas cruel. Era um plano doentio para manter a verdade enterrada. O mundo girava. Ela sentiu náuseas, tremores, ódio, nojo, choque. Mas, acima de tudo, uma sensação devastadora de ter sido usada desde o primeiro dia de vida. Helena encostou a testa no papel rasgado. O choro veio sem controle. Minha mãe, sabia, sussurrou, com a voz quebrada. Era por isso que Dona Rosa chorou no dia do acordo? Era por isso que seu pai adotivo sempre desviava os olhos ao falar de Antero? A raiva inundou o peito dela como gasolina em fogo. Naquele momento, Helena jurou: eu vou derrubar ele. Vou derrubar todos que sabiam. De repente, passos ecoaram no corredor. Helena guardou o documento parcialmente queimado dentro da blusa e saiu do escritório antes que Antero a visse. Bárbara apareceu na esquina com aquele sorriso que prometia veneno. Procurando algo, querida? Helena retribuiu com a mesma frieza. Procurando a verdade. E eu vou encontrá-la. O olhar assustado de Bárbara foi a confirmação que Helena precisava. Naquela noite, Helena não dormiu. Sentou-se à mesa da cozinha com uma lamparina acesa e começou a reorganizar tudo o que sabia. Antero era seu pai biológico. A esposa dele, Mirella, havia descoberto isso. Mirella morreu logo depois. Jonas sabia de detalhes e foi encontrado morto na represa. Sua mãe morreu no incêndio, que não parecia acidente. Era coincidência demais, dor demais, silêncio demais. Helena precisava entender quem realmente movia as peças. Na manhã seguinte, chamou um funcionário antigo da família, seu Raimundo. Um homem humilde, já com mais de 60 anos, que conhecia a história dos Vasques desde a época do pai de Antero. Helena perguntou com cautela: seu Raimundo, o senhor sabe algo sobre Mirella? Ou sobre meu nascimento? O velho empalideceu. Suas mãos tremeram. Menina, tem coisas nesta fazenda que nem o diabo quer mexer. Helena insistiu. Eu preciso saber. Com a voz baixa, quase um sussurro, ele revelou. Mirella descobriu que Antero tinha um filho fora do casamento. Um filho que ele tentou esconder para não dividir herança com ninguém. Ela ameaçou contar tudo. Um mês depois, morreu. E Jonas sabia que não foi acidente. Helena segurou na cadeira para não cair. Quem matou ela? Perguntou. O velho engoliu seco. Isso? Nem eu tenho coragem de dizer. Antes que pudesse continuar, Bárbara entrou na cozinha. O que vocês estão falando aí? Seu Raimundo se levantou rápido, quase correndo. Helena ficou observando Bárbara como quem olha uma cobra prestes a atacar. A partir daquele momento, Helena sabia. Era hora de cavar fundo, mesmo que fosse para encontrar cadáveres enterrados na verdade. A tensão entre Helena e Bárbara virou chama aberta. Bárbara passou a espalhar pela fazenda que Helena era manipuladora, interesseira, que estava usando Antero para assumir parte das terras. Caio, sempre movido por ambição, repetia as mentiras para todos os funcionários. Antero, cada vez mais nervoso, começou a perder o controle. Dava ordens contraditórias, gritava à toa, bebia mais do que o usual. Era como se alguém o estivesse pressionando. Helena tentou confrontá-lo. Antero,
Eu preciso saber a verdade sobre mim. Ele desviou o olhar. Algumas verdades destroem vidas, Helena. Já destruíram a minha, ela respondeu. Antero bateu na mesa, desesperado. Eu estou tentando proteger você. Helena riu com ironia e dor. Me proteger? Ou se proteger? O silêncio que veio depois dessa pergunta não deixou dúvidas. No mesmo dia, Caio tentou se aproximar. Você achou mesmo que podia entrar aqui e virar dona de tudo? Provocou. Helena o encarou firme. A verdade vai destruir vocês. Um por um. Caio sorriu. A verdade? Você não sabe nem metade. Depois piscou, como se estivesse guardando um segredo maior. E era isso que deixava Helena maluca. Todos naquela família sabiam algo que ela ainda não sabia. A noite caiu pesada. A mansão parecia respirar como um animal ferido. Antero finalmente pediu para falar com Helena. Ele a levou para o celeiro, longe dos ouvidos da família. Estava pálido, suado, tremendo. Helena, eu não posso mais esconder. Ela cruzou os braços, firme. Então diga. Antero respirou fundo. Eu sou seu pai. Eu tive um caso com sua mãe há muitos anos. Eu errei. Errei feio. Mas prometi que cuidaria de você de algum jeito. Helena fechou os olhos. E seu jeito de cuidar foi me comprar? Ele chorou. Eu precisava te ter perto. Precisava te proteger do resto da família. Eles nunca aceitariam uma herdeira fora do casamento. Helena o encarou com ódio. E quanto à morte de Mirella? Ela descobriu, não foi? Descobriu que eu existia. Antero se desesperou. Helena, eu juro perante Deus. Eu não matei Mirella. O silêncio era pesado demais para acreditar. Helena respirou fundo. E Jonas? Por que ele morreu? Antero olhou para o chão. Jonas sabia demais. Mas eu não o machuquei. Alguém tirou tudo de mim para jogar a culpa em mim. Os olhos dele ficaram vermelhos. Helena, alguém quer destruir você. E destruir a mim também. Helena recuou, confusa. Quem faria isso? A resposta não veio, porque alguém estava ouvindo atrás das tábuas do celeiro e sorrindo. Depois daquela conversa, Helena decidiu que precisava agir com inteligência. A vingança agora não seria explosiva, seria calculada. Cada passo precisaria ser certeiro. Ela começou a observar os membros da família. Bárbara tinha ódio de Antero, ciúmes do poder dele e um desprezo doentio por Helena. Caio, louco por dinheiro, sempre disposto a jogar qualquer um na fogueira. Funcionários antigos. Muitos tinham medo de falar. Documentos na mansão, cheios de segredos queimados pela metade. Helena reparou que, à noite, Bárbara sempre se trancava no quarto por horas. Um hábito estranho. Caio, por sua vez, vivia espreitando corredores como se escondesse encontros clandestinos. Helena esperou todos dormirem. Sabia que precisava mexer nas feridas mais profundas daquela família. Invadiu o quarto de Bárbara silenciosamente. Vasculhou gavetas, caixas, armários. Encontrou, escondido numa caixa de madeira escura, um envelope com fotos que fizeram seu coração parar. Fotos da noite do incêndio. Bárbara observando a fazenda Alencar de longe. Bárbara no exato momento em que as chamas começaram a crescer. Bárbara sorrindo. Helena levou a mão à boca para não gritar. Dentro do envelope havia uma carta escrita com a caligrafia dela. O fogo limpa. O fogo apaga a vergonha. O fogo elimina quem deve ser esquecido. Helena fechou os punhos com força. Agora ela sabia quem tinha matado sua mãe. No dia seguinte, Bárbara tomou café como se fosse a matriarca perfeita. Helena caminhou até ela devagar, com uma calma que assustou todos à mesa. Bom dia, Bárbara, disse Helena com um sorriso que não alcançava os olhos. Bom dia, Helena, respondeu a outra, forçando elegância. Helena sentou-se com delicadeza. Esperou todos se acomodarem. Então colocou o envelope de fotos sobre a mesa, virado para baixo. O som foi suave, mas o impacto foi como uma explosão. Bárbara empalideceu imediatamente. Caio engasgou com o café. Antero levantou as sobrancelhas alarmado. Helena disse apenas: Hoje, alguém vai começar a pagar pelo que fez.
Bárbara tentou disfarçar. O que é isso? Helena virou o envelope devagar, deixando as fotos escorregar sobre a mesa, uma por uma. A expressão de Bárbara se desfez. Ela recuou na cadeira como se tivesse levado um tiro. Você... gaguejou. Você não entende. Helena se levantou. Eu entendo mais do que você imagina. A partir de hoje, tudo muda. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando um rastro de medo por onde passou. A guerra dentro da mansão Vasques havia começado. Helena voltou ao seu quarto e se trancou, sentindo a respiração pesada. Cada passo na mansão parecia ecoar sua raiva, como se as paredes conspirassem contra ela. Ela revisou mentalmente todos os eventos recentes: a morte da mãe, o incêndio, a revelação sobre Antero. Cada detalhe era uma arma para o plano que ela começaria a executar. A guerra não seria apenas física, mas psicológica. Cada gesto seria calculado, cada palavra, um veneno. Helena começou a arquitetar o plano. Primeiro, desestabilizar Bárbara, que confiava demais em sua posição. Segundo, semear desconfiança entre Caio e Antero. Terceiro, forçar a confissão daqueles que sabiam de tudo. Ela sabia que Bárbara não poderia suspeitar de seus movimentos. Por isso, começou a plantar pequenas pistas falsas, espalhando conversas que só poderiam ser ouvidas por certos membros da família. Cada gesto era feito para despertar medo, culpa e ciúmes. Enquanto observava a mansão do alto da sacada, Helena percebeu o quanto o ambiente respirava opressão. O luxo dos Vasques escondia mentiras, mortes e traições. Agora, Helena iria transformar a própria mansão em um labirinto de medo e manipulação, onde cada um revelaria sua verdadeira face sem perceber. Na noite seguinte, Helena convidou Antero para uma conversa na biblioteca. A atmosfera estava carregada de silêncio, e cada instante parecia observar os passos de Helena. Quero que me diga a verdade, disse ela, com a voz firme e os olhos fixos nos dele. Ele engoliu seco, trêmulo, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eu sempre tentei proteger você. Começou, mas Helena interrompeu sem piedade. Protegeu ou manipulou? A discussão atraiu Bárbara e Caio, que tentavam escutar de fora da sala. Helena percebeu, sorriu discretamente e começou a plantar sementes de dúvida, sugerindo segredos que apenas ela conhecia parcialmente. Cada palavra era uma flecha envenenada. Os olhares se cruzaram. Bárbara se contorceu. Caio engoliu seco. Antero desviou o olhar. Helena percebeu a fragilidade de todos. Ela agora tinha o controle da narrativa, e com isso, a tensão na mansão se tornou insuportável. Naquela noite, Helena dormiu pouco. Planejou cada movimento, cada silêncio, cada revelação. Sabia que o momento certo definiria quem sobreviveria ao próprio jogo de vingança. Bárbara, sentindo-se ameaçada, tentou agir primeiro. Convidou Helena para o celeiro à noite, em tom amigável, mas Helena já suspeitava. Observou cada gesto, cada olhar da rival, e virou o jogo. Bárbara entrou no celeiro com confiança, segurando uma faca, acreditando que Helena seria fácil de intimidar. Mas Helena estava calma, quase fria, o olhar fixo na adversária. Agora é sua vez de confessar, disse Helena firme. Quem iniciou o incêndio? Quem matou Jonas? Bárbara tentou mentir, gaguejou, mas cada palavra denunciava sua culpa. Helena deixou as fotos e bilhetes sobre a mesa, evidências do crime. A tensão no ar era elétrica. Caio, que estava observando escondido, percebeu que o controle estava escapando de suas mãos. Tentou interferir, mas Helena já tinha planejado cada possibilidade. Ele tropeçou, derrubando uma caixa que fez barulho suficiente para alertar a polícia, que tinha sido previamente avisada por Helena. No confronto, Bárbara percebeu que perdeu, mas a raiva a fez lutar até o último instante. Helena não teve escolha. Precisou se defender. A violência explodiu, e Bárbara acabou ferida, mostrando que o jogo de vingança de Helena não admitia misericórdia.
Enquanto Bárbara tentava se recompor, Antero entrou no celeiro, pálido e tremendo. Seus olhos estavam vermelhos de arrependimento, misturados ao medo de perder o controle da situação. Helena, eu não queria que chegasse a isso, disse ele, quase sussurrando. Agora todos vão saber, respondeu Helena, firme. Ela se virou para Bárbara e Caio, revelando seu arsenal de provas e segredos. Quem deveria temer a verdade será destruído. Helena começou a contar sua própria história, a origem escondida, o segredo de sua paternidade, as mortes, os incêndios, as manipulações. Cada frase revelava uma nova camada de dor e traição. Bárbara ficou em choque. Caio engasgou. Antero não podia mais fugir da culpa. O silêncio do celeiro esmagava todos. Cada respiração parecia pesar toneladas. Helena, segurando o diário de Jonas e cartas escondidas, sentiu o poder do momento. Ela era finalmente a dona do destino daqueles que a haviam traído e destruído sua vida. A tensão explodiu em violência física e emocional. Bárbara tentou atacar Helena com a faca. Helena desviou com precisão, aproveitando a vantagem que sua preparação lhe deu. Caio interveio, tentando proteger a irmã, mas tropeçou, caindo e se machucando. Antero, tentando acalmar a situação, só aumentou a confusão. O caos transformou o celeiro em cenário de horror, onde gritos, dor e raiva se misturavam. Cada personagem foi exposto em sua verdadeira face: covardia, inveja, medo, culpa e desespero. Bárbara caiu violentamente contra móveis, ferindo-se gravemente. Caio foi contido pela polícia, já alertada por Helena. O confronto terminou com Helena ainda em pé, respirando fundo, enquanto os outros eram derrotados ou presos. A vingança estava completa, mas deixou marcas profundas em sua alma. Helena caminhou pelo campo devastado da fazenda Alencar. O silêncio era quase sagrado, cortado apenas pelo vento e pelo eco do passado. Cada memória da mãe, cada morte, cada traição, estava presente em sua mente. Ela encarou Antero, agora abatido e cheio de arrependimento. Tudo que você tentou esconder, tudo que você destruiu, não apaga minha dor, disse Helena, firme. Mas agora eu sei quem realmente somos. Antero permaneceu em silêncio, olhando para o chão, esmagado pela própria culpa. Helena respirou fundo, sentindo a mistura de raiva, dor e alívio. Ela olhou para o céu do amanhecer e, pela primeira vez, sentiu a possibilidade de renascimento. Cada sacrifício tinha um preço, mas também havia força na verdade e na justiça que finalmente vingara sua mãe. A última cena mostra Helena caminhando entre as ruínas, de pé, olhando para o horizonte. O público sente a raiva, a tristeza, a vingança e a esperança que só alguém que perdeu tudo e conquistou a verdade poderia sentir. O ciclo de dor havia terminado, mas o renascimento de Helena apenas começava.